E aí, gente, tudo bom? Hora de falar sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa já nessa quarta-feira. É uma rodada que o G6 não vai mudar, hein? Eu vou falar já sobre isso. Vamos direto aos palpites, também algumas dicas para a turma aí que participa do Cartola. 7h30, Sport e Fluminense no Recife, jogo na Ilha do Retiro. O Sport tem o segundo melhor ataque do campeonato ao lado do Corinthians. É o sexto lugar, tem 27 pontos. Não vai ser alcançado pelo sétimo colocado, que é o Botafogo. E outra coisa, vai ter volta aí de gente que, mesmo desfalcando o Sport, não impediu que o time pernambucano ganhasse lá em Salvador na última rodada. André, Diego Souza, vai ter reforço de peso aí. O Sport é favorito contra o Fluminense, que é o 13º colocado, tem um jogo a menos. O jogo contra a Ponte Preta na última rodada foi adiado devido à trágica morte do filho do Abel Braga. O Fluminense volta a campo, mas na minha opinião o Sport é o favorito. Também 7h30, Arena Condá, Chapecoense, 12º colocado, e Bahia, 15º. Bahia demitiu o Jorginho, agora é o Preto Casagrande que vai ser pelo menos interino nessa rodada. O Bahia é 15º, mas tem a mesma pontuação do Coritiba, que abre a zona de rebaixamento. Bahia correndo risco, né? Vou de Chapecoense nessa partida, lembrando que a Chapecoense já tomou 30 gols nesse campeonato. É a pior defesa lá do Atlético Goianiense. Mesmo eu apostando na Chape, a Chape costuma sempre tomar um golzinho. Apesar disso, vou lá de Chapecoense. 21h, Galo e Corinthians, jogo no Mineirão, né? Até a noite de segunda-feira, mais de 21 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de um bom público e do Galo pegar o seu rumo em casa no Campeonato Brasileiro depois de 5 derrotas, recorde em um só Campeonato Brasileiro, jogando no Estádio Independência, lá no bairro Horto. O Galo é o 10º colocado, vem de uma vitória contra o Coritiba, uma vitória fora de casa, com algumas modificações no time. O Elias ficou no banco, o Robinho ficou no banco, né? O Fred machucado continua fora. O Rogério Micali dirigiu o time pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Quem sabe vai manter aí uma boa participação na competição. O Micali, pelo menos, levou a campo um time que parecia muito mais vibrante do que a equipe das últimas partidas lá no Estádio Independência. O Corinthians é o líder do campeonato, tem 41 pontos, é o melhor visitante. Não vai ter o Romero, que está fora, deve começar com o Cleison, né? Pode jogar. O Pablo, que é um bom zagueiro, segue de fora. O Corinthians tem o Jô, artilheiro do campeonato, ao lado do Luca, e vai muito bem fora de casa. Considerando essa energia nova aí que o Galo está tentando, do Mineirão, um bom resultado fora, vou de empate nessa partida difícil contra o Corinthians, o único invicto ainda do campeonato. Também 21h, Salvador, Vitória e Ponte Preta. Vitória é o 19º colocado, surpreendeu na última rodada ao empatar com o Cruzeiro no Mineirão, tem só 13 pontos e é o pior mandante do campeonato, fez só 5 pontos jogando em casa, venceu uma vez só em casa, venceu o Galo inclusive, foi a única derrota do Galo fora de casa e a única vitória do Vitória em casa. A Ponte Preta é 11º colocado, também com um jogo a menos, o jogo com o Fluminense foi adiado, e eu acho que dá Ponte Preta neste jogo lá em Salvador. Jogos de 9h45, Botafogo, 7º colocado, contra o Palmeiras, que é 4º colocado, Palmeiras no G6. O Palmeiras já não vai ter, certamente, o Mina e o Guerra. O Heitor Dracena deve ser o substituto do Mina nessa partida e provavelmente o Rafael Veiga no lugar do Guerra. O Palmeiras foi o único mandante que venceu na 17ª rodada. Uma rodada cheia de resultados previsíveis, inclusive foi muito mal nos meus palpites na última rodada, muito em função desse desempenho ruim dos mandantes. Eu postei em vários mandantes e não imaginava um desempenho tão bom dos visitantes. Eu vou de empate nesse jogo no Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras. Um jogo agora de G4, 21h45, Santos e Flamengo. Atenção que esse jogo é no Pacaembu. O Santos continua sem alguns jogadores importantes, sem o Veco, sem o Zeca. O Renato ainda não tem certeza da sua volta. O Flamengo é um time que pontua bem fora de casa. É um dos melhores pontuadores fora de casa. Conseguiu um empate, apesar de um gol mal anulado a favor do Corinthians. Conseguiu um empate importante lá em Itaquera. E eu acho que vai conquistar um outro empate lá em São Paulo. Vou de empate nesse Santos e Flamengo. Lembrando que se o Flamengo vencer, ele ultrapassa o Santos. O Santos é terceiro, tem 31. O Flamengo é quinto com 29. Fechando os jogos de quarta, Atlético Goianiense e Grêmio.
Atenção, hein? O Grêmio não tem o Luan, não tem o Barrios. Volta o Arthur ao meio de campo e o Léo Moura, que estava contundido, deve assumir a vaga do Edilson, que está suspenso. Esse é o confronto do melhor ataque. O Grêmio tem 32 gols no campeonato contra a pior defesa. O Atlético Goianiense tomou 30 gols no campeonato, ao lado da Chapecoense a pior defesa do campeonato. O Grêmio é um time que joga bem fora de casa, mesmo com os reservas ou com alguns reservas, mantém uma boa produção. Eu vou de Grêmio nesse jogo lá no Estádio Olímpico de Goiânia. E para a turma do Cartola, né, o melhor ataque contra a melhor defesa, né, nada mal de repente escalar alguns atacantes aí do Grêmio nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos lá para os jogos de quinta-feira, 7h30, São Paulo e Coritiba. O São Paulo conquistou o resultado, a virada mais impressionante da última rodada, fez 3 gols em 8 minutos, virou um jogo que perdia de 3-1 para o Botafogo para 4-3 e recebe o Coritiba. O São Paulo é 16º, está um pontinho, está uma posição à frente da zona de rebaixamento, exatamente onde o Coritiba está. Os dois têm 19 pontos e o São Paulo tem um saldo melhor. O Hernanes nitidamente deu uma outra cara para o time do São Paulo. O São Paulo é melhor que o Coritiba, apesar dos tropeços do time do São Paulo quando joga no Morumbi. Ainda assim, vou apostar no São Paulo, acho que é um jogo decisivo para o time paulista, tem que vencer de qualquer maneira, evita o Coritiba de ultrapassar e, consequentemente, julgar o São Paulo para a zona de rebaixamento. São Paulo não deve perder essa oportunidade, a torcida também está muito empolgada com a vitória lá, a virada contra o Botafogo, e essa vitória lá no Rio certamente vai levar mais gente para o Morumbi. Atlético Paranaense, 14º, segundo pior mandante do campeonato, recebe o Avaí, que tem o pior ataque, 10 gols apenas, e é 18º com 17. O Atlético Paranaense, ele é uma decepção nesse ano, né? Foi eliminado de forma muito fácil na Copa do Brasil, vai ter que reverter um resultado complicado na Libertadores e faz um brasileiro muito aquém das suas possibilidades. Eu acho que, mesmo assim, o Atlético Paranaense vence esse jogo contra o Avaí. Conquistou uma vitória importante, o Furacão, contra o Vasco lá em Volta Redonda, e deu uma respirada, né? Vamos ver se vai se manter com essa possibilidade de receber um dos piores times do campeonato em casa. Fechando a rodada, 8 horas, o Vasco, que é o 8º, contra o Cruzeiro, que é 9º. Os dois têm a mesma pontuação. Atenção que esse jogo é em Volta Redonda, o Vasco continua pagando pela interdição de São Januário. O Cruzeiro vai ter o Robinho de volta e o Alisson de volta. O Ariel Cabral está fora dessa partida. O Vasco perde muito da sua força quando joga fora de São Januário, onde ele conquistou a maioria dos pontos. Na minha opinião, o Cruzeiro consegue uma vitória lá em Volta Redonda. O Cruzeiro se recupera desse empate surpreendente em casa contra o Vitória. Só repassando o G6, Corinthians 41, Grêmio 33, Santos 31, Palmeiras e Flamengo 29, o Sport 27. E na zona de rebaixamento, o Coritiba tem 19, o Avaí tem 17, o Vitória tem 13 e o Atlético Goianiense tem 12. Lembrando que o G6 não muda, o Botafogo, que é o 7º, não tem como ultrapassar o Sport pela quantidade de vitórias. É isso, eu vou ficando por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, vamos ver se dessa vez, nessa rodada, eu tenho um pouco mais de sorte com os meus palpites. Vamos ver que na última rodada os visitantes me quebraram, viu gente? É isso, um abraço e até a próxima.